fareis lembrado o Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor. Aleluia. Jurou o Senhor pela sua mão direita e pelo seu braço poderoso: nunca mais darei o teu cereal por sustento aos teus inimigos, nem os estrangeiros beberão teu vinho, fruto de tuas fadigas, mas os que o ajuntarem o comerão e louvarão ao Senhor, e ao que recolherem beberão nos átrios do meu santuário. Passai, passai pelas portas, preparai o caminho ao povo, aterrai, aterrai a estrada, limpai-a das pedras, arvorai bandeira aos povos. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra estas palavras: dizei à filha de Sião: eis que vem o teu Salvador. Vem com ele a sua recompensa, e diante dele o seu galardão. Chamar-vos-ão povo santo, remidos do Senhor, e tu, Sião, serás chamada procurada, cidade não deserta. Amém. Essa é a leitura da palavra de Deus de hoje. E uma leitura bíblica muito especial, tratando aqui, aleluia, dentro do contexto bíblico, sobre Jerusalém, né? A princípio é importante a gente apenas em breves palavras aqui interpretar o sentido desse texto. Os estudiosos da palavra de Deus, eles sempre atentam para enfatizar para as pessoas o que a palavra, o que o capítulo está querendo dizer, né? O que realmente o texto está falando aqui. E é importante destacar que aqui está falando de Jerusalém, a noiva do Senhor. O contexto, o sentido da palavra é a cidade de Jerusalém na nação de Israel. É possível que todos que estão ouvindo saibam que Israel é conhecido como o povo de Deus desde o passado, né? Israel, que a sua formação foi a partir de Abraão, né? Quando Deus chamou Abraão e lhe fez uma promessa de lhe dar uma terra e dele fazer uma grande nação. E, na verdade, de Abraão ou Abrão, depois o nome dele passa a ser chamado de Abraão, surge várias nações. Mas o povo escolhido de Deus, da linhagem de Abraão, escolhido de forma peculiar, foi a descendência de Israel ou de Isaque, porque Abraão teve outros filhos, né? Para você que está ouvindo a palavra de Deus, só uma breve ênfase: Abraão teve alguns filhos. Abraão teve um filho chamado Ismael. Abraão teve outros filhos, né, que foram filhos de uma esposa, de uma mulher de Abraão, depois que Sara morreu, filhos de Quetura ou de Setura, né? Então Abraão teve alguns filhos, mas o Senhor havia falado com Abraão que em Isaque, o filho de Abraão que ele teve com Sara, que seria chamada a descendência de Abraão, né? Então, Abraão, ele tem esse filho Isaque. Isaque tem dois filhos, a saber, filhos gêmeos, Esaú e Jacó. E Deus escolhe para que fosse chamada a descendência em Jacó. Lá na frente, o nome de Jacó, na luta dele com o anjo, é chamado agora de Israel, ou Deus muda o nome dele para Israel, que quer dizer príncipe de Deus.
E Israel se torna uma nação, 12 tribos, né? 12 tribos se tornam uma nação. Quando o povo toma posse da terra, dentro do território que foi dado para Judá, eles tomam uma cidade, a saber, a cidade de Jebus, que passou a ser chamado de Jerusalém, cidade de Deus, cidade de Davi. Esta é Jerusalém. E a ênfase aqui dentro desse texto é que o povo de Judá, e que tinha como capital Jerusalém, eles acabaram pecando contra o Senhor, foi para o cativeiro da Babilônia. Depois eles voltam para a sua terra, aleluia, e vive na sua terra até o tempo de Cristo, até a chegada do Messias. E quando o Messias chega, o povo de Jerusalém, o povo de Israel, eles rejeitam Cristo, né? A Bíblia diz que os judeus rejeitam Cristo. João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e 12. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos lhe receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas certo é que o povo de Jerusalém rejeita a Cristo, influenciado pelos fariseus, pelos sacerdotes, rejeita o Messias, rejeita o Cristo, o seu Salvador, aquele que veio para lhes salvar. Eles rejeitam. E aí Jesus libera uma palavra dizendo, olha, e lamenta sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os seus profetas. Jerusalém, Jerusalém, que rejeita aqueles que lhes são enviados, aqueles que Deus lhes envia. E aí tem até uma parábola que enfatiza que Jerusalém acabou rejeitando os profetas que Deus enviou e recebeu falsos profetas. Jerusalém acabou rejeitando, por fim, o próprio Cristo, o próprio Filho de Deus, eles acabaram rejeitando. E aí vem a lamentação de Jesus por conta dessa rejeição, porque o que Jesus queria está em Mateus 23, 37. Mateus 23, 37, Jesus diz, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu remir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis até que venhas a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Observação a ser feita dentro desse sentido da palavra é que essa casa ficou deserta, ficou desamparada, porque quando vieram os inimigos de Israel, no ano 70 depois de Cristo, houve uma grande destruição, o povo foi espalhado em torno de todo o mundo, né? E deixou de ser nação. Israel deixou de ser nação, Jerusalém deixou de ser a capital de Israel e passou a ser chamada de a capital do mundo, ou uma cidade mundial. O povo de Deus perdeu direitos, perdeu essa bênção que tinha. Por que isso? Porque eles rejeitaram Cristo. Eu abro um parênteses para trazer a aplicação aqui na palavra e algo de Deus para você que está ouvindo a palavra. Uma das coisas muito importantes na nossa vida, na vida do ser humano, é ele conseguir reconhecer a oportunidade de Deus na sua vida. Tem tempo de Deus na nossa vida, na vida de uma pessoa ou de um povo, que é conhecido como o tempo da oportunidade. Glória a Deus. E se o homem rejeita o tempo da oportunidade, ele não sabe que tempo virá depois dele. Deus sabe, mas o homem não. Você não sabe que tempo virá depois desse tempo da oportunidade, desse tempo que se chama hoje. Então é muito importante você atentar para esse momento. Não deixar passar esse momento. Essa hora de Deus na sua vida,
essa hora em que o Senhor está dizendo assim, olha, a minha oportunidade está diante de você, aleluia, diante de você, e você pode, é o momento de você valorizar, aproveitar a oportunidade de Deus. E a oportunidade de Deus para com o seu povo Israel naquele período era o Cristo, era a chegada do Cristo, era o Filho de Deus. Mas Jesus não veio da maneira, irmã Selma, que o povo de Israel e os judeus esperavam. Eles esperavam um Messias político naquela época. Alguém que viesse expulsar os inimigos de Israel e restabelecer o seu reinado, dar a eles uma época, um tempo de ouro no sentido material e de várias alegrias ali. Mas Jesus veio com um propósito maior que esse e, em primeiro lugar, para mudar a vida das pessoas aqui dentro. As pessoas, o povo de Israel naquela época, esperava o Messias que viesse libertá-los das mãos daqueles que eles consideravam pecadores, que eram os seus inimigos. Mas Jesus Cristo, o Messias, veio para libertar o seu povo e o mundo dos seus pecados. Então, essa era a realidade de Israel. Eles esperavam alguém que libertasse ele da mão dos pecadores. E o Messias veio para libertá-los dos seus pecados. Aí eles rejeitam. E aqui vem um detalhe. Muitas pessoas, eles têm uma expectativa de como receber Deus. De como receber Deus, né? De como receber o Cristo. Ele está esperando assim, olha, quando o Cristo chegar, ele vai realizar na minha vida algo do jeito que eu estou esperando. É igual Naamã. Naamã, quando ele estava leproso, ele esperava que o Deus ia agir na vida dele de uma maneira. Ele esperava que o profeta ia colocar a mão na cabeça dele e na hora a lepra ia desaparecer. Mas aí o Senhor falou para Naamã, através do profeta Elias, veio só uma palavra. O profeta nem foi até Naamã. Ele só falou assim, ó, vai lá, mergulha 7 vezes no Rio Jordão e você vai ser purificado da sua lepra. E aqui eu aprendo que Naamã, na hora, ele rejeitou. Ele não quis aceitar. Por quê? Porque na expectativa dele, ele tinha uma expectativa de como receber a cura, de como a vida dele iria mudar. Como não foi da maneira que ele esperava, então ele já ia embora, ele ia perder a bênção. Ele ia rejeitar a oportunidade de Deus que estava na vida dele. Porque não estava sendo da maneira que ele esperava. Aí vem os conselheiros, os servos dele, vêm e aconselham, olha, se fosse te pedido algo mais difícil, você iria fazer. Então, vai lá e só mergulha no Rio Jordão e você vai ser curado. Você vai ser purificado, como o profeta está falando. Então, nós vemos que ele vai lá e ele atende a orientação, o conselho, e ele foi purificado. Mas ele quase perde a bênção por conta de uma expectativa dele que não foi atendida da maneira que ele esperava e que ele queria. Os judeus rejeitam a Cristo por quê? Porque eles tinham a expectativa de um Messias que viesse fazer algo do jeito que eles imaginavam. Eu aprendo, e nós podemos aprender, que nem sempre Deus vai agir da maneira que a gente quer. Nem sempre Deus vai operar da maneira que você quer. Aliás, a maioria das vezes Deus surpreende. E é importante estar preparado para receber o Senhor e o trabalhar dele na sua vida do jeito dele, não do seu jeito. Porque você poderá perder uma grande bênção se você sempre estiver naquela expectativa de as coisas serão do jeito que você espera, do jeito que você quer. Israel rejeita uma grande oportunidade. E aí depois vem o quê? Vem o sofrimento, vem o cativeiro direcionado ao povo de Israel. O povo foi tirado da sua terra, ele ficou deserto. E o povo ficou espalhado pelo mundo. Se cumprindo o que estava em Ezequiel 37, a visão do vale de ossos secos. O povo fica se sentindo realmente em um vale de ossos secos, a ponto de achar e de até pensar, não tem mais jeito para nós.
não vai ter mais solução. Estamos cortados, Deus não nos quer mais. Mas o Senhor, ele fez uma promessa através do profeta Ezequiel, que haveria de restaurar o seu povo, que haveria de, pelo poder do Espírito Santo, aleluia, assoprar sobre o vale de ossos secos, ia ajuntar cada osso ao seu osso, representando Israel, o povo de Deus, voltando para o seu lugar. E aí a história comprova o que a palavra de Deus diz. No ano de 1948, Israel volta a ser nação. Amém? Agora, em 1967, houve mais um fato inédito, extraordinário, culminando também nessa profecia se cumprindo. E agora em 2018, se não me falha a memória, um desses últimos anos aí, um dos presidentes declara Jerusalém capital de Israel. Então, preste bem atenção no que estamos aqui enfatizando, à luz da palavra de Deus. Deus é fiel para cumprir suas promessas e o povo de Deus, aleluia, eles voltam para o seu lugar. Deus, ele os traz de volta. Israel, o povo está habitando na sua terra. É claro que está lutando para expandir o seu território, na verdade o território que Deus deu para Israel, mas que está em posse de outras nações ali naquele entorno, mas Israel está ali, voltou para o seu território, está em Jerusalém. É verdade que tem ali muito conflito naquela região, mas a palavra de Deus tem se cumprido. E aí, quando a gente chega em Isaías 62, Isaías está falando exatamente de que tempo, irmão? De um tempo profético para Israel, de um tempo profético que ainda vai se cumprir. O que está escrito aqui nessa palavra vai se cumprir. Deus mostrando, olha, por amor de Sião, não me calarei, e por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que saia a justiça como um resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. Escuta bem, todo o povo, os ouvintes da palavra de Deus. Deus é fiel, e Deus ele já determinou que ele vai concretizar suas promessas de restaurar Jerusalém, de restaurar Israel, o povo dele como uma nação na sua própria terra. O Senhor já determinou isso, e o que Deus determina, ele vai concretizar. Mesmo que tenha vários anticristos que já existiu, né? Várias pessoas que é contra Deus, que já tentou destruir Israel, já fez de tudo. Mas Israel, preste bem atenção, Deus ele tem uma história, uma aliança, um propósito na terra de Israel. E queira o homem, queira o diabo ou não, aceite ou não, Deus vai concretizar o projeto dele, porque ele é fiel para cumprir o seu propósito, a sua palavra. Isaías 46:10 está escrito, o Senhor fala, eu sou o que anuncio o fim desde o princípio, e o que ainda não aconteceu, eu digo, meu plano se realizará e eu farei a minha vontade. Eu abro um parênteses para falar agora com você, que está ouvindo a palavra de Deus. O mais importante é a gente aproveitar a oportunidade de Deus, ter compromisso com Cristo, com a palavra de Deus, com o Senhor. Amém? E ficar na sua presença. Sabe por quê? Porque tudo que Deus tem falado ao meu e ao seu respeito, ele é capaz de cumprir. Deus ele pode sustentar o que ele fala. Nem sempre o homem consegue sustentar o que fala, mas Deus sustenta. O Criador sustenta, ele pode. Para Jeremias ele disse, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Jesus declarou dizendo, passarás os céus e a terra mas as minhas palavras não hão de passar. Então se Deus falou, vai se concretizar. Pastor, e quando que vai se concretizar isso aqui? Isso aqui é uma profecia bíblica que dentro dos estudos, né, bíblico, da escatologia bíblica, da doutrina das últimas coisas, está inserido dentro de um contexto que vai acontecer lá na frente no milênio, né, no período da chegada do milênio.
Deus ele vai concretizar tudo isso aqui e realizar uma grande obra na cidade de Jerusalém, em Israel, com o povo de Israel. E todo mundo, o contexto aqui nos mostra, glória a Deus, né? Vai chegar um momento que todo mundo vai reconhecer que o Senhor Jesus Cristo é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, né? E vai estar glorificando a Deus por conta do que Deus vai fazer na nação de Israel, com o povo de Deus, com o povo de Jerusalém. É isso que a palavra de Deus está nos mostrando aqui nesse contexto. É por isso que Deus fala aqui, no versículo 4, o profeta está dizendo o que Deus vai fazer com Jerusalém. Versículo 3, será uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do seu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais desolada, mas chamar-te-ão minha delícia, e tua terra desposada, porque o Senhor se delicia em ti, tem prazer em ti, e a tua terra se desposará. Deus ele deixou de ter prazer em Israel, se alegrar em Israel, porque eles rejeitaram o seu filho, rejeitaram a Cristo. Então o Senhor se entristeceu e vieram o inimigo e causou uma destruição, a terra ficou deserta, o povo se sentiu desamparado. Mas por causa de quê? Por causa dos próprios pecados. E aqui vem um texto que está em Lamentações, capítulo 3, que diz assim, de que, pois, se queixa o homem vivente? Ele se queixa dos seus próprios pecados. Muita gente está se queixando hoje. Queixa de Deus, queixa do próximo, queixa, reclama, lamenta, fala, murmura, reclama, mas, resumindo, está se queixando dos próprios pecados. Mas o Senhor, ele é misericordioso. Lamentações 3, 22. As misericórdias do Senhor, elas são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã e grande é a sua fidelidade. Por causa da misericórdia de Deus, por causa da fidelidade de Deus, o Senhor restaura Israel. Por causa da misericórdia de Deus, da fidelidade de Deus, o Senhor me traz aqui para dizer para você que está ouvindo a palavra de Deus, que assim como o Senhor restaura Israel, aleluia, há um tempo de oportunidade também para mim e para você, para a humanidade, para toda a humanidade, não somente para com Israel, mas para com toda a humanidade. Porque quando Israel rejeitou Cristo, o Filho de Deus, aleluia, virou para o lado dos gentios. Gentios quer dizer gentes, para as gentes, os povos, as nações do mundo, a oportunidade de Deus virou para mim e para você, virou para nós. Pastor, qual é a oportunidade de Deus para nós? A oportunidade de Deus para nós é Cristo. A oportunidade de Deus para nós é a salvação, é a vida eterna, é a vida no reino de Deus através do Senhor e do Salvador, Jesus Cristo. Ele é a oportunidade de Deus para nós. Algumas pessoas estão dizendo assim, eu só queria uma oportunidade. Se você receber a Cristo, você está recebendo a oportunidade de Deus na sua vida. Não apenas oportunidade temporal, mas a oportunidade eterna. Porque lá em 1 Coríntios 15, 19, está escrito que se a nossa esperança em Cristo, ela for apenas nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Sabe quem é os mais miseráveis de todos os homens? É aqueles que a sua esperança em Cristo é apenas para essa vida. Tem muita gente que vai até Cristo, ou vem até Cristo, apenas por coisas dessa vida, apenas para buscar alguma coisa na vida terrena, né? A sabedoria, a direção na vida profissional, a bênção profissional, a cura, a libertação de algo, um alívio, né, que a pessoa está buscando, a liberdade de uma depressão, um vício que precisa ser livre. Muitas pessoas querem apenas essa parte, mas não quer o mais importante, a vida eterna, a vida eterna com Deus. Por quê, pastor? Por quê? Porque muitas pessoas estão apenas atrás de uma conveniência pessoal. Não está querendo Deus, está querendo a mão de Deus.
não está querendo Cristo, está querendo apenas a mão de Cristo, a ajuda de Cristo. E para ter a vida eterna é necessário receber o Filho. A Bíblia diz, quem tem o Filho tem a vida. A palavra de Deus revela para nós, quem tem o Filho de Deus tem a vida. Glória a Deus. A própria palavra diz, né? Essa é a promessa que o Senhor nos fez. Qual é a grande promessa que Deus fez para todos nós? A vida eterna. E a Bíblia diz, e essa vida está no seu Filho, está no Filho de Deus. Então a oportunidade de Deus na sua vida e na minha vida, ela está presente, está diante de você. Lá no livro de Romanos, capítulo 10, está escrito que a palavra está junto de ti, no teu coração. Amém? Se você ouvir essa palavra e crer de todo o seu coração e confessar Jesus como seu Senhor, então você será salvo. Mas a palavra está perto de ti. Quando a palavra chega a oportunidade na tua vida de mudança, de transformação, não apenas temporal, mas eterna. Aleluia. Ele quer mudar a sua vida, ele quer transformar a sua vida e quer transformar também a realidade em que você está vivendo. Então aqui temos um texto onde mostra claramente que Deus tem um propósito com Israel. E por eles, porque o Senhor é misericordioso, eles vão ter mais uma oportunidade de reconhecer a Cristo, de reconhecer o Filho de Deus. Aleluia. Aquele que eles vão declarar, bendito o que vem em nome do Senhor. Eles vão declarar isso ainda. E eles vão se arrepender, conforme está em Zacarias, capítulo 14. Vão chorar amargamente, porque eles vão descobrir que o Cristo que vai estar vindo naquela ocasião da manifestação será o mesmo que eles rejeitaram há mais de 2000 anos, há aproximadamente 2000 anos atrás. Então, você pode ser uma daquelas pessoas, aleluia, que pode aproveitar a oportunidade de Deus, que não precisa ficar sofrendo mais, e quando eu falo sofrendo, por causa da rejeição ao Senhor, você pode recebê-lo na tua vida. Você pode se tornar hoje um filho de Deus, através da fé no nome de Jesus Cristo. Eu quero encerrar essa palavra enfatizando. Deus diz para Israel, nunca mais te chamarão desamparada para Jerusalém, nem a tua terra se denominará jamais desolada. Está entendendo? Porque agora o Senhor vai vir socorrer, vai vir abraçar o seu povo, vai vir justificar o seu povo e defender o seu povo. Isso aqui está para acontecer. Mas pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus nessa tarde, quando você recebe a Cristo na sua vida, muitas vezes você já está se sentindo desamparado, desolado. Mas quando a palavra de Deus chega até o teu coração, o Senhor vem para mudar a sua história, te tirar do estado de desamparo, te tirar do estado de angústia, de desespero e te dar uma nova vida. Porque quando Jesus chega na vida de uma pessoa que recebe realmente Ele como seu Salvador, a sua vida e a sua história é realmente transformada. A palavra de Deus diz em Mateus 11:28, e aqui a gente encerra, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Pense nisso, que Deus abençoe sua vida. Descendo
sempre. Por mais que a pressão aumente, aguente, filho, aguente. Nunca mais te chamarão desamparado, nunca mais te olharão Como alguém que foi desprezado, nunca mais. nunca mais te chamarão desamparado, nunca mais te olharão como alguém foi desprezado, nunca mais. Glória a Deus. Está aí, meus amados ouvintes, nesta tarde, essa palavra de vida para o teu coração no dia de hoje. Nunca mais te chamarão desamparada. Esse hino tem base nesse capítulo aqui, né? Eu gosto muito quando os hinos têm fundamento bíblico, né? Glória a Deus. E esse hino da cantora Sara Farias está aqui baseado em Isaías 62, né? Deus, ele restaura o seu povo, vai se cumprir, mas Deus, ele trabalha na vida de pessoas hoje, que abre o coração, que busca ao Senhor, aleluia. O desamparo, o deserto finda, tem um momento de findar, amém? Glória a Deus. Eu quero orar pela tua vida. Você que está ouvindo a palavra de Deus, é hora de fazer aliança com Jesus. Quem ainda não fez aliança com Cristo, não ainda entregou a sua vida para Jesus Cristo, para viver para Ele, pela fé no Filho de Deus, esse é o momento de dar um passo de fé, de procurar também um ministério sério, comprometido com o reino de Deus, com a palavra do Senhor, descer as águas, se batizar, aleluia, deixar a velha vida e viver a vida nova que Jesus Cristo tem preparado para você e para a sua família, amém? Essa é a palavra de Deus. Vamos orar e agradecer ao Senhor por esta rica oportunidade. Pai, no nome de Jesus, eu te louvo, eu te exalto, eu te glorifico pela vida desses ouvintes, dessas pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus e está, Pai, decidido a aproveitar o tempo da oportunidade que o Senhor tem lhes concedido. Venha visitar cada coração, venha trabalhar em cada vida, venha operar de uma maneira sublime e gloriosa, Senhor, libertando cada pessoa das cadeias espirituais que está lhes prendendo. Liberta das correntes, das ataduras do maligno, das cordas do inferno. Liberta essa pessoa e que haja, aleluia, no dia de hoje, assim como foi com Zaqueu. Hoje venha salvação a esta casa. Visita, transforma, liberta e que a partir de hoje, esse ouvinte, essas pessoas vivam em Cristo uma nova história. Pai, te louvo, te agradeço em nome de Jesus. Abençoa os ouvintes, que tenha um final de semana debaixo da tua segurança e proteção. E continua conosco em mais esta noite de propósito, que mais uma vez o teu Espírito opere, a tua glória venha se manifestar e vidas sejam salvas e transformadas pelo teu poder, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Maravilha. Meus irmãos, estamos encerrando a programação. Que Deus abençoe sua vida. Não se esqueça, hoje é o encerramento, é o 7º dia, do propósito. É 12 dias, amém? Aleluia. É o 7º dia do propósito. O propósito aí, 12 dias de busca e renovação para 12 meses de resposta e transformação. Resposta e transformação. Amém? Fique aí com esse convite. Para ter uma vida transformada, é necessário ter uma mente renovada. Então hoje, essa é a noite, 19 horas, na Rua 5, número 23, Chácara Bela Vista, cidade de Campinas, São Paulo. Deus abençoe, todos na paz do Senhor.